estrearam, alguns reforços também. E quem enfrentou a chuva no Maracanã saiu bem satisfeito com o Flamengo versão 2020. Aquela atmosfera de 2019 voltou. 53.681 torcedores com muita saudade. Logo os olhares se voltaram para os telões do Maracanã. 9 campeões da Libertadores nessa foto. Só que eles tiveram mais de um mês de férias e só 7 dias de trabalho. Campo pesado, a falta de ritmo era visível. Mesmo assim, o Flamengo atacou muito e perdeu várias chances. As melhores com Arrascaeta, nesse lance em 2 toques, com Bruno Henrique, que acertou o travessão, e de novo com Arrascaeta, que dessa vez pegou de primeira. Todo no ataque, o Flamengo deu espaço na defesa. Rafinha errou o tempo de bola, Caio César chutou e Diego Alves evitou o gol. Eles voltaram a trabalhar em dezembro, a gente estava ainda entrando de férias, então a gente está suportando bem. O enredo do segundo tempo era o mesmo, com o Flamengo pressionando. Gustavo Henrique, 1,95 m. Era hora de tentar algo diferente. Aqui atrás de mim, as alternativas, as opções do técnico Jorge Jesus. Entre elas, 3 reforços. O volante Thiago Maia e os atacantes Pedro e Michael. Quem será que vai entrar? E quem entrar, será que vai ser decisivo? Michael foi o primeiro a ser chamado. Logo depois foi a vez de Pedro. Só que no ataque seguinte, Gabigol dominou mal, Giovani foi rápido no toque, a defesa do Flamengo estava adiantada e o Tuller não conseguiu alcançar Aleph Manga. E o que veio das arquibancadas? O time entendeu o recado. Repare, a jogada começa com o Everton Ribeiro. Michael cruza. Pedro mata no peito e toca para Gabigol. O atacante acredita na jogada e vai levando, até tocar para Felipe Luiz, que acha Pedro. Apesar do desvio no meio do caminho, o gol foi assinalado para o Pedro. Pedro dá o cartão de visita. Pedro empata, tá tudo igual. Eu estava ali no banco. Estava emocionado. Há 10 anos atrás eu estava na torcida, hoje realizando o sonho aqui de jogar no Maracanã, fazendo gol para a nação. Mas claro, a equipe foi muito bem, isso que importa. Estamos trabalhando junto há uma semana e fico feliz por ter ajudado a minha equipe. O Michael pela direita continuava ensaboado e perigoso. Hora da velha parceria de Bruno Henrique com carinho para Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol, de novo é sempre ele, sempre tem Gabigol botando a bola na rede, vira o placar. Agora se liga nessa sequência de resenhas. Arão diz ao pé do ouvido de Michael algo do tipo: cara, a gente tem que trabalhar a bola, então volta o jogo pra gente fazer o gol. Rafinha, que cai ali pela direita, reforça: não prende a bola não, roda a bola, gira o jogo. Gabigol entra no papo. Deve ter sugerido algo assim. Você pode jogar por dentro também. Às vezes a gente erra, não é porque a gente quer, mas aí eles chegaram dentro de campo, me ensinou um pouquinho o que eu deveria fazer. Então recebi com muito carinho, com muito gratidão. Tem que agradecer mesmo. O terceiro gol começa com o Michael por dentro, passa por Pedro, que dá uma de garçom, pro Bruno Henrique deixar o dele. 3-1 para começar o ano. Ao fim de 8 dias, jogar um futebol deste nível não é para todos. Não é? Algumas observações finais. No gol do Pedro, Gabigol foi o primeiro a abraçá-lo. No gol do Gabigol, Pedro foi o primeiro a abraçá-lo. E a comemoração do terceiro pode dizer muito sobre esse novo Flamengo. Não tem essa de sombra. Não foi porque chegou jogadores muito qualificados que os que jogam vão ficar com ciúmes ou com medo de perder o espaço.
O que já era muito bom pode ficar ainda melhor. Maior público do ano no Brasil e a gente já tá o quê? Já tá curtindo, Então, né? Nem maior começou, a gente já tá público, gostando de ver esse Flamengo. maior público do ano no Brasil, agora em fevereiro. E, assim, tem muita chance... teve 43 mil. Tem muita chance de ser um dos menores públicos do Flamengo na temporada. Porque a partir de agora é uma avalanche, entendeu? Só vai ter Vamos mais. lá, eu acho que mais do que falar do jogo, a gente tem que falar desse novo momento do Flamengo. Assim, primeiro, muito interessante, Mister inovando, mais uma vez, ele fala sobre isso na entrevista, destaca o tempo todo. Inovando na pré-temporada. É pré-temporada com jogos oficiais. Duas coisas, né, que eu achei bem interessante. Primeiro, você lançar o time com 7, 8 dias de treinamento. Uma semana certinho. Eles se apresentaram na segunda-feira passada, na segunda-feira seguinte... Estão jogando em alto nível. Em alto nível. Tem uma coisa que facilita, só uma coisa que facilita. Evidentemente que a parte física se tem a desenvolver ainda, mas todos esses jogadores, basicamente todos, já trabalhavam com ele no ano passado e já estavam entrosadíssimos e entendiam facilmente aquilo que ele passava. Se você pegar, por exemplo, o trabalho no Corinthians, no Santos, no Palmeiras, no Vasco, no Fluminense, no Internacional, no Atlético Mineiro, são todos trabalhos novos que levam tempo para que os jogadores, e com jogadores mudados, muitos jogadores mudados. No Flamengo não tem nada disso, isso facilita. Mas, de qualquer maneira, poucos técnicos brasileiros seriam corajosos a ponto de fazer isso. Com certeza. Colocar o time titular com 7 dias de treino, tá? E outra coisa que eu achei muito boa mesmo. Termina o jogo, o Flamengo com Bruno Henrique, Michael, Pedro e Gabigol. Aí você fala assim, mas foi porque era contra o Rezende. Temo ou não. Duvido. Não, temo pelos adversários. Que não seja só contra o Rezende. Suas impressões, suas primeiras impressões do Flamengo versão 2020, minha amiga. É muito legal. Eu vi a zona mista, né? Eu vi Gabigol, eu vi Pedro. O Gabigol falou, claro, que sente a perna, né, pesada, pelos treinos, né, lógico. É uma pré-temporada para o Flamengo, mas ele também disse que se cuidou nas férias, se divertiu, mas ali cuidando. É isso, gente, atleta profissional. É claro que tem as férias, tem todo o direito do mundo de se divertir e de se exceder também, mas dá uma corridinha, né? Faz ali cuidado. Academiazinha. Né? Faz uma academia, se mantém ali em forma. Eu acho que atleta profissional vive do corpo dele. Isso aí, então, tem que cuidar o ano inteiro, até nas férias. Até nas férias. Então, eu acho que eles tiveram esse cuidado. Não sei se houve essa preocupação, essa instrução dentro do Flamengo, ou se o nível de preocupação veio dos atletas mesmo do Flamengo. Mas tá voando. Tá voando e assim, ele entrou com quase todo o time titular, né? Que a gente viu. O Rodrigo Caio não jogou, o Léo Pereira não estava disponível ainda. Isso. E o Pedro Rocha tem uma amidalite. Então, do time titular, sem contar Pablo Mari, que saiu, mas do time titular, mais reforços, apenas 3 não estavam entre os jogadores que podiam ser utilizados, né? Isso. Vamos falar individualmente, especialmente dos reforços que a gente viu entrando em campo. Pedro absolutamente entrosado, e a gente vê o destaque ali do Gabigol, né, falando muito à vontade, que não tem sombra. Né? E assim, você vê parceiro, né, já assim, bem recebido. O fato dele ter jogado, que também era algo que eu achava assim bem difícil, e logo no primeiro jogo já acontece, né? Por isso que acho que esse ano será mais uma vez um grande ano do Jorge Jesus no futebol brasileiro e ensinará muita coisa a todos nós. Pedro e Gabriel jogando juntos. Se você pensar dentro do básico que a gente está acostumado no futebol nacional, isso é uma possibilidade muito pequena. Mas tá bom, tinha que virar o jogo contra o Rezende. Só para quem não acompanhou, o Pedro não começou como titular, tá? O Flamengo entrou em campo com Diego Alves, Rafinha, Tuller, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, Arão, Diego, Arrascaeta, depois o Pedro entra no lugar do Arrascaeta, Everton Ribeiro, que é substituído pelo Jefferson mais tarde também, Bruno e Gabigol. Pelo Gerson. O quê? Jefferson, mas é Gerson. Mas o Gerson não entrou como titular, entrou com o Diego. Isso é uma mudança em relação ao time. Sim. Tinha o Gerson disponível, mas o Diego, que mudou os jogos no final da temporada passada para o Flamengo, entrou na posição do Gerson. Isso também é uma mudança relevante. Rodrigo Caio não jogou machucado. Pedro Rocha não pôde estrear por conta de amidalite, né? Então, o Jesus, Fabiola, inclusive, falou que foi quase como fazer uma homenagem
ao Diego pelo fim de temporada que ele teve em 2019 e é muito justo isso, né? Nossa, muito justo. Agora, eu ouvi também nas entrevistas depois do jogo, né, perguntaram pro Pedro como que ele e o Gabriel ficam dentro de campo, o que o Jesus pediu para eles, né, posicionamento. Ele falou, não tem posição fixa, não. Ele vai pelo meio, eu vou pela ponta, quando eu for pelo meio, ele vai pela ponta. Então, você vê que é aquela bagunça organizada mesmo, assim, não tem ninguém com posição fixa ali na frente para poder... E é isso que enlouquece o adversário, a defesa adversária. Para confundir. Michael, você tá muito na ponta, vem pro meio trabalhar a jogada. Que tal a atuação do Michael? Então, assim, personalidade também e humildade, né? Porque você entra ali para fazer seu primeiro jogo com o Flamengo, Maracanã já com 50 mil pessoas, o Flamengo sendo o que é no momento, os seus companheiros de equipe sendo os companheiros que são, e ele vai tentar mostrar o futebol dele. E depois ele aceita todas as dicas para se entrosar. Verdade, né? E assim, todo mundo vai lá conversar com ele, todo mundo procura dar um toque nele, e ele aceita muito bem isso. Ele vem com um cartaz que, se ele chegasse em outro clube, ele ia mandar no clube. Verdade, foi revelação do Campeonato Brasileiro de 2019. Então, assim, achei que foi bem legal, mostrou personalidade e humildade. Olha só... Desculpa, Jana. Só em relação ao Pedro, essa afinidade aí tão rápido, ele é um cara do Rio de Janeiro, que estava no Fluminense até ontem, né? Conhece muito bem o time, viu o que o Flamengo fez na temporada passada. Acho natural também que esse entrosamento, conhece muito bem quem é o Gabriel, como joga o Gabriel. Acho que vai ser muito rápido. Super amigo já, pessoal, de alguns dos jogadores, eles já tinham uma relação, então isso facilita muito quando você chega, especialmente num clube onde tudo está dando certo, né? Eu ia dizer que... E que podia ter conflito de ego, gente, normal, podia ter. Eu ia dizer que em campo... Até eu, se entrasse nesse time, ia jogar bola, mas é mentira, não é verdade. Não, óbvio. Nesse caso, não. Mas que facilita para quem sabe. Para quem sabe, facilita muito. Oi? Eu não ia deixar ele falar isso, gente. Isso aqui é um programa sério, um jornal sério, no Sport TV. Ô, Fabiola, se fosse um jornal sério, você não estava participando. Ai, gente, começou um negócio assim que eu não gostei agora. Brincadeira, eu não aguento esses dois. Deixa eu falar sério agora, dos reforços. O Pedro já marcou gol ontem, né? Mas o técnico Jorge Jesus elogiou a estreia dos novatos e afirmou que o Flamengo está ainda melhor do que no ano passado. Acho que os três, contando com o Gustavo, tiveram bem. Os dois jogadores que entraram, os dois jogadores ofensivos, o Pedro e o Michael, mexeram com o jogo. Também sabia que isso ia acontecer. Mas ainda não há procura da identidade da equipa, ainda não há procura da melhor forma. Hoje era preciso termos mais poder na área. O Pedro é um jogador com as características completamente diferentes do Gabigol e do Bruno. Acreditávamos que o Pedro, que a entrada dele, a equipa ia ter mais poder dentro da área. Acreditávamos que com a entrada do Michael a equipa ia ter mais cruzamentos. Para haver mais cruzamentos tem que haver alguém que tenha essas características mais de finalizador. Apesar do Gabi não ser um grande finalizador de cabeça, acabou de fazer um gol. E, portanto, temos várias soluções, várias variantes este ano, em termos de qualidade e de quantidade, que acho eu, na minha opinião, a equipa do Flamengo tinha o ano passado. Ele acha que está melhor que o ano passado. Eu tenho certeza. Se ele acha que está melhor que o ano passado, assim, é o que eu falei. Eu temo muito pelos adversários. É sério, gente. Vamos pensar sobre isso. O Flamengo atropelou no ano passado. O Flamengo melhorou. Claro que melhorou. É o mesmo time com a troca de um zagueiro e com várias opções. Um banco agora, né? Um banco muito maior. E os outros times, assim, ficaram ali com o início de projeto, um pouco estagnados. Assim, vai ficar bem difícil. Fala, amiga. Deixa eu colocar uma pulguinha aí atrás da orelha de vocês, que foi, inclusive, debatido no Bem Amigos de ontem. Definitivamente, o Flamengo atropelou todo mundo o ano passado. Mas esse ano, todo mundo já não sabe como esse Flamengo joga? Mas ano passado já dava para saber também, porque o Flamengo começou atropelando. Chegou uma hora que todo mundo sabia já também. Não foi no fim da temporada, foi uma coisa... o Jesus chegou foi mais do meio do ano. Quando o Palmeiras jogou contra o Flamengo, Do meio pro final, mas poxa...
quando o Palmeiras... Campeonato Brasileiro inteiro, praticamente, porque teve a parada para a Copa América. Se eu não me engano, voltou na 8ª ou 9ª rodada. Não, veja só. É só a gente pegar, por exemplo, o Corinthians, quando enfrentou o Flamengo no Maracanã, já não sabia o que o Flamengo era? Sabia como o Flamengo jogava e tomou. Palmeiras, quando pegou o Flamengo no Maracanã, sabia já como o Flamengo era. Também apanhou. Entendeu? Então, vários times sabiam como o Flamengo jogava e o que o Flamengo fazia e não conseguiram parar o Flamengo. E eu acho que o leque vai ser maior. Então, parece que o Grêmio foi 5-0, já sabendo como o Flamengo jogava. Entendeu? Então, o leque de opções está se ampliando, ou seja, vai ser mais difícil descobrir como o Flamengo joga e os adversários que sabiam como o Flamengo jogava já não conseguiam parar, esse ano vão ter mais dificuldade ainda. Pode acontecer de não ser assim? Claro que pode. Futebol, as coisas podem se modificar ao longo da temporada, mas se encaminha para ser algo parecido. E aproveitando o que você está falando, o técnico Jorge Jesus falou sobre os desafios do Flamengo em 2020 e cravou que quem vai ser o maior adversário do time esse ano será o próprio Flamengo. As 3 competições mais importantes da calendarização do futebol brasileiro é o Brasileirão, o Libertadores e o Campeonato do Mundo. Ninguém venha com outras tretas, porque esta é a verdade, não é? Agora não deixa de ser verdade que as outras também são importantes. E como esta equipa está a ser trabalhada por cada competição ter um objetivo de ganhar, essa questão para nós é um desafio. Eu já tive a oportunidade de dizer isto, o adversário mais difícil este ano do Flamengo vai exatamente ser o Flamengo, porque tem que fazer melhor que o que fez ano passado. É se manter no alto rendimento, difícil, né? Realmente. E com resultado. No alto rendimento a gente sabe que vai se manter, mas conquistando os resultados. Fala, Fabiola. Como eu gosto sempre de olhar o outro lado e estou aqui para contrapor... Contraponha. O Pofechou, Luxemburgo, disse que veio para poder enfrentar o Mister. Ele já enfrentou o Mister com o Vasco da Gama. Vamos ver como ele faz com eu acho assim que, por exemplo, num confronto Flamengo e Palmeiras, como Flamengo e Atlético Paranaense, Flamengo e Corinthians, Flamengo e Grêmio, Flamengo e Santos, vários outros times grandes do Brasil, eventualmente o Flamengo pode perder. Pode ser eliminado numa Copa do Brasil, como foi eliminado pelo Atlético. Passado, Pode ser eliminado da Libertadores, não só por uma equipe brasileira, mas como uma equipe argentina, chilena. Pode, eventualmente. E acho que o Palmeiras pode fazer frente num confronto direto. Eu quero ver fazer frente num campeonato de 38 jogos. O Campeonato Brasileiro é uma tarefa muito difícil para as outras equipes. Mas você ganhar tudo? Não, eu acho que vai ganhar mais do que os outros. A chance do Flamengo ganhar mais jogos do que os outros dentro de um campeonato de 38 jogos, ela é maior. Agora, a chance de, eventualmente, o Flamengo ser derrotado num campeonato mata-mata frente a uma grande equipe, ou até mesmo uma equipe mais frágil, que consiga surpreender, existe. No campeonato de 38 jogos, o Flamengo larga como muito favorito. Porque ainda que tenha um time que possa fazer frente a ele, esse time tende a perder mais pontos do que o Flamengo no decorrer da competição. O treinador português também falou sobre o zagueiro Gustavo Henrique, que fez sua estreia ontem. Criticou, mas elogiou o reforço do Flamengo e aproveitou para fazer uma análise sobre os zagueiros do país. Gustavo vai, de certeza, perceber qual é a nossa forma de defender mais rapidamente possível, porque ele também tem valor para isso. É um jogador muito poderoso no jogo aéreo, tanto defensivo como ofensivamente. E agora vai perceber coletivamente como é que a equipa defende, porque nisto é na minha opinião, no Brasil os jogadores defensivamente conhecem só 2 momentos do jogo, a bola e o jogador. Isso comigo não é muito curto, e portanto ele vai aprendendo outras nuances que nós temos quando não temos bola. Faz uma crítica aí, então. É uma crítica, na verdade, mostrando que ele precisa se adaptar ao futebol que o Jesus quer que o Flamengo jogue, inclusive defensivamente. Eu acho que o Gustavo Henrique, ele vem de um time que tinha uma filosofia de jogo também diferente do resto do futebol nacional. O Santos, para quem não sabe. Não é igual não era igual a do Flamengo, mas era moderna. Sim. Tá?
interessante. Agora, ele vai jogar mais à frente, ele vai ter que fazer coberturas mais rápidas, ele vai ter que fazer uma adaptação, realmente. Vocês acham que essa posição é do Léo Pereira, Fabiola? Eu acho que a preocupação aí do Jorge Jesus é com voltar rapidamente quando ele não tiver com a bola, né? Repor rapidamente a defesa. Tem que ele perdeu a bola, tentou tomar, não deu certo, volta, retoma a defesa e reconstrói, né, a defesa ali para poder não ser surpreendido. Não, e assim, o Léo Pereira, ele é um jogador, eu acho que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, por exemplo, formariam uma zaga excepcional. O Flamengo já tem o Rodrigo Caio, que é titular, tá? O Léo Pereira disputa a vaga com o Gustavo Henrique e leva vantagem por ser canhoto, no meu entender. Foi a única coisa assim, eu imaginava uma zaga inicial com o Gustavo Henrique disputando posição, antes da chegada do Léo Pereira. E como o Gustavo Henrique vinha primeiro, imaginava que ele... Mas eu acho que esse fator pode pesar. Acho que é mais fácil você ter um jogador que tem o pé esquerdo ali para trabalhar. Acho que vai ser num futebol que tudo tem que se fazer muito rápido. Às vezes você girar o corpo para colocar o pé bom na bola pode gerar uma perda de segundos que compromete o sistema defensivo. Olha, ontem teve